Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite. Eu espero que estejam todos bem, que aproveitem e gostem do conteúdo de hoje, que é uma continuação do projeto Contando História com Keila Cristina, projeto esse que está recebendo apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará por meio da Secretaria de Cultura de Viçosa. Esse projeto, ele recebeu o apoio da Lei Aldir Blanc, né, que visa contribuir financeiramente com os colaboradores da cultura do Estado. Então, é um projeto de grande importância, até porque, da mesma forma que estão contribuindo conosco financeiramente, nós estamos contribuindo com a sociedade, compartilhando aquilo que nós aprendemos, a história. Estudar a história é importante, conhecer a história é importante. Por que é importante? Porque a história, ela é a pedra angular da nossa cultura, né? E a cultura é o nosso diferencial humano. Estudar a história é importante porque é ela que vai nos preparar para que nós sejamos cidadãos mesmo. Eu vejo sempre, vou aproveitar aqui para dar minha opinião. Eu escuto sempre as pessoas falando que nas escolas devia ter uma disciplina de direito e que devia ter disciplina de economia. Eu discordo. Eu acho que a disciplina de história, está aí para ensinar para os jovens o que é uma Constituição, como é que a Constituição influencia nas relações sociais, no comportamento social. É lá na história que o jovem vai descobrir que caminhos nós percorremos para que pudéssemos chegar na economia que estamos hoje. Então, a disciplina de história, ela já existe para dar esse tipo de noção para as pessoas. Então, eu não acredito que precise de uma disciplina específica, né? Bem, a história de hoje é a continuação da história de um conterrâneo, um homem que se apresenta como jurisconsulto, um literato, um civilista, um humanista, internacionalista, um escritor, né? Um homem múltiplo. Tô falando do meu conterrâneo Clóvis Bevilacqua, que realmente era um homem múltiplo, mas múltiplo e singular. Espero que vocês consigam interpretar como que ele conseguiu ser múltiplo e ao mesmo tempo singular. Clóvis, ele contribuiu para o direito em vários aspectos, em vários campos, ele conseguia ser bom em tudo, é impressionante. Quando eu estava lendo sobre ele, eu sempre ficava impressionada como que ele conseguia ser bom em tudo, né? Como? E ao mesmo tempo que ele era múltiplo, ele era singular na sua genialidade, porque ele é inatingível em termos de erudição, não há o que se falar, né? Bem, o Clóvis, ele nasceu em Viçosa do Ceará, em 4 de outubro de 1859, filho da união entre Martiniana Maria de Jesus e do padre José Bevilacqua. Clóvis era filho de um padre, filho de um político, filho de um homem importante para a sociedade. Martiniana, ela veio para Viçosa fugindo, com a família, né, fugindo da Guerra dos Balaios. E o José Bevilacqua, ele era fortalezense, veio para Viçosa incumbido de ser o nosso vigário. Ele era padre, logo se apaixonou pela Martiniana, então ele já encontrou formas, né, já tratou logo de manipular o destino para que ficasse junto com a sua amada. O José Bevilacqua pagou um rapaz para se casar com a Martiniana e ir embora no dia seguinte para que ela se tornasse uma mulher abandonada e agora necessitada de proteção. E o padre, claro, seria a pessoa certa para dar a proteção que essa mulher precisava. Ele passou a viver com ela portas adentro. Tempinho depois ela apareceu grávida. Esse primeiro bebê
Ainda dava para dizer que era filho do marido, que passou a noite de núpcias em Viçosa, mas depois veio outro e veio Clóvis, então já não dava para esconder. As crianças eram filhos do vigário. O padre também não fazia tanta questão de esconder a sua paternidade. Ele ia com o Clóvis, puxando o menino pela mão para realizar as missas. Clóvis ele teve os seus primeiros anos de ensino em Viçosa. Na primeira parte da infância já começou a ter noções de alemão e latim com o próprio pai. O padre José Bevilacqua, ele era um homem inteligente, um homem de vasta cultura. Ele começou a ensinar o filho, né, os filhos, idiomas muito cedo. Clóvis teve seus primeiros anos de ensino com o professor Marcelino das Virgens, mas o professor Marcelino, ele não concordava tanto com esse comportamento pouco ortodoxo do padre, né? E ele vivia com desavenças com o padre. Na época, esse comportamento, ele era até comum. Os padres geralmente constituíam famílias e, por serem pessoas importantes, eles mesmos não acabavam sofrendo tanto com isso. Quem sofria mais eram as mulheres e as crianças, né? Com certeza. A gente chama de filho da besta, né? Imagina o que o Clóvis não sofreu na época. O Clóvis e todos os outros. Bem, aos 10 anos de idade, Clóvis precisou ir embora porque as desavenças entre o padre e o Marcelino acabaram fazendo com que o Marcelino precisasse ir embora e não tinha mais professor em Viçosa. O Clóvis foi estudar em Sobral. Depois disso, ele deu a iniciação no seu movimento mesmo filosófico, já em Fortaleza. Aos 12 anos, ele foi estudar no Colégio Ateneu e aos 14, ele iniciou sua jornada intelectual, com mais profundidade, né, claro, no Colégio Liceu, no Liceu do Ceará. Então, ele, nesse período, foi um período de intensa movimentação intelectual, né? Ele, junto com grandes nomes, Paulo Capistrano de Abreu, Rocha Lima, eles fundaram um jornal literário, que eles chamaram de O Livro, né? Capistrano de Abreu, inclusive, ficou para a história, assim como Clóvis para o direito, né? Ele andava sempre muito bem acompanhado, é aquela velha história. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Ele estava sempre rodeado de homens que participavam dos movimentos intelectuais junto com ele, né? Então, Clóvis, junto com os colegas, criaram o Livro, que era o jornal literário da época, e eles publicavam quase que semanalmente as suas críticas, né? Críticas de autoria do Clóvis, e ele iniciava ali a sua jornada literária. Ele se lançava como um escritor. Clóvis, ao longo da sua vida, escreveu muitos livros, muitos artigos. Ele deixou uma obra maravilhosa para quem se devota ao direito. É impossível você não se impressionar com a genialidade do Clóvis, né? Bem, Clóvis concluiu ali a sua primeira fase e foi estudar em Fortaleza. Foi fazer o que nós chamamos hoje de cursinho pré-vestibular. O Clóvis, lá em Fortaleza, ele foi fazer esse preparatório para entrar na escola superior com o professor Marcelino, ainda estou no passado, lá no Mosteiro de São Bento, né? Ele foi estudar no Mosteiro de São Bento para se preparar para entrar no ensino
superior. E ali ele teve grandes nomes como colegas, como colegas de estudo, como amigos, né? Fez grandes amizades. E foi ali que ele conheceu o Silva Jardim que era um intelectual republicano famoso, né? Importante. Foi ali que ele fez amizade com o escritor Coelho Neto. Então Clovis decidiu que estudaria Direito na Faculdade de Direito do Recife. Então ele viajou para o Recife para entrar para o ensino ensino superior na Faculdade de Ciências Jurídicas. Ali ele já havia tido contato com ideias republicanas e abolicionistas, então ele já estava no movimento do positivismo do Auguste Comte, por influência dos amigos que havia feito lá no Rio de Janeiro, e iniciou a faculdade em 1878, lá no Recife. Bem, a vida acadêmica do Clovis, ela foi muito intensa, sempre com participação em grandes movimentos filosóficos. Clovis, ele gostava, ele era um apaixonado pela filosofia, pela sociologia, mas não era um homem apaixonado pelo direito. Já nesse período, ele conheceu a sua companheira sentimental, com quem ele mantinha um relacionamento por cartas, né? Ele era um romântico. Clovis escrevia cartas belíssimas para sua amada, Amélia de Freitas. Amélia de Freitas, ela era nascida no Piauí, nasceu aqui no Piauí, numa cidade chamada Jurumênia. Cidade essa que hoje tem um espaço cultural dedicado com o nome, né? Espaço Cultural Amélia de Freitas Bevilacqua. Mas a Amélia passou muito pouco tempo ali. Mas a cidade homenageia a Amélia com esse espaço cultural que fica no prédio da antiga cadeia da cidade. Então a Amélia foi embora do Piauí nos primeiros anos de vida, foi morar em São Luís do Maranhão, porque o seu pai era juiz, foi ser juiz e depois ele assumiu o cargo de presidente do Maranhão. Ela era de uma família bem importante, ela era uma mulher intelectual, já era escritora, já tinha textos escritos, já tinha algumas publicações. E a Amélia, ela, apesar de a época ser muito machista, ela foi uma das pioneiras pela luta dos direitos das mulheres. Mas mais na frente a gente vai falar um pouco sobre essa luta da Amélia, né, batalhas que ela travou, mas a Amélia, além de uma grande intelectual, a Amélia, além de ser uma grande escritora, de ter contribuído muito com as obras do Clovis, com o legado dele, ela teve o seu próprio legado também. Ela construiu o seu próprio império literário. Bem, nos últimos anos de faculdade, o Clovis ainda não havia se apaixonado pelo direito. Inclusive, tem uma carta que ele escreveu para Amélia em que ele fala que não era feliz com o curso, mas que queria concluir, né? Eu não tenho, infelizmente, esse trecho para ler para vocês, mas eu vou ler para vocês o trecho de agradecimento dele para o Tobias Barreto. Tobias Barreto foi quem influenciou o Clovis a se apaixonar pelo direito. Ele descobriu sua paixão pelo ensino jurídico já quando estava concluindo o curso. Ele escreveu: devo a Tobias Barreto o inestimável serviço de me ter aberto a inteligência para o direito. Durante os meus estudos universitários, eu não havia estudado senão para satisfazer as minhas obrigações de estudante e conquistar, por meus próprios meios, os graus universitários. Mas não podia consagrar uma afeição profunda a uma ciência
em que não me descobria a influência das ideias, que não me davam a explicação do mundo. Incitado pelo ensino de Tobias e guiado por Hering, vi o direito à luz da filosofia, da sociologia e da história. Então foi ali, no seu último ano de faculdade, que ele descobriu que existia sim uma paixão dentro dele pelo direito e que dava para conciliar o direito com a literatura, com a sociologia, com a filosofia e com a história, que já eram suas paixões. Ele conseguiu fazer essa reunião de tudo e deixou aí para nós que fazemos parte do mundo jurídico. Eu estou concluindo também esse ano um curso de direito, deixou um legado para nós assim impressionante. Bem, então Clóvis concluiu o curso e já formado ele voltou para o Ceará e aqui no Ceará ele pleiteou o cargo de promotor público de Aquiraz, né? Mas ele tinha suas opiniões políticas, as suas críticas e apesar de a norma da época dizer que este cargo devia ser ocupado por um bacharel em direito e ele estava sendo ocupado por um leigo, vamos dizer assim, por um homem médio, por desavenças políticas, o pedido do Clóvis foi negado. Então ele precisou ir trabalhar na cidade de Alcântara. Ele foi nomeado pelo presidente do Maranhão, que era pai da sua companheira sentimental, Amélia de Freitas. Ele foi nomeado promotor público de Alcântara. Alcântara era uma cidade importante, né? Porque lá viviam grandes barões do império. Então era uma cidade de grande importância. O Clóvis acabou se tornando um homem importante também por essa ajuda do futuro sogro, né? Bem, em São Luís ele se casou com a Amélia, já em 1883, e algum tempo depois ele foi morar no Recife, voltou para o Recife, onde aceitou o cargo de bibliotecário da Faculdade de Direito. Era um cargo de pouca importância econômica. O salário do Clóvis não era lá um grande atrativo, mas proporcionava a ele o próprio céu, porque dava acesso, deu a Clóvis o acesso a um acervo gigantesco de livros. Então, Clóvis se sentia no próprio céu, apesar de financeiramente não estar sendo tão bem remunerado. Intelectualmente, ele sabia que aquela função seria importante para a sua evolução, para que ele pudesse expandir seu lado cultural e intelectual, né? Ele sempre foi um homem de muita fome de cultura, né? De muita sede de cultura. Não é à toa que ele foi esse grande homem, essa grande referência intelectual para todos nós que o admiramos. Bem, o Clóvis, nessa época em que ele foi bibliotecário, ele escreveu uma obra chamada Filosofia Positivista no Brasil. Depois disso, ele reassumiu o seu posto de professor da Faculdade de Direito e nesse período ele criou, inclusive, uma nova disciplina no curso. Hoje em dia a gente vai estudar uma teoria, uma disciplina e acha difícil. Eu mesma, no momento, estou enfrentando dificuldades com o tributário. Tenho dado mais atenção a essa disciplina porque eu encontro uma dificuldade um pouco maior nela. Aí você imagina, na época dele, que ele criou. Não foi alguém que escreveu e que a obrigação dele era só estudar e aprender. Ele criou. Nessa época eu acredito que tenha sido bem
bem intenso para ele, né? Porque não existiam estudos ainda na área que ele, que ele estava se, se atualizando, né? Ele, como falava outros idiomas, tinha facilidade com outros idiomas, ele acabou traduzindo textos internacionais, textos importantes, e trouxe para o Brasil uma disciplina de grande importância para o curso de Direito. Foi nesse período também que ele começou a publicar várias obras, né? A Criminologia e Direito, Direito das Obrigações, Direito de Família também. Clovis, ele, toda a oportunidade que tinha para lançar um livro, ele estava dentro. Bem, eu fiz um esquema para eu não esquecer nada que seja importante e também para eu não ficar fazendo fofocas históricas, né? Mas eu acho que eu já fofoquei bastante aqui falando do pai dele. Bom, o Clovis, em 1906, ele foi indicado pelo Barão do Rio Branco para ser consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, cargo que ele exerceu por 28 anos. Nesse período, o Clovis, foi um período muito rico para ele como escritor, porque ele passou a fazer várias publicações, ele aproveitou a sua facilidade, né, já que agora tinha um cargo importante até, ele começou a fazer grandes publicações que eram traduções de obras internacionais importantes. Ele lançou alguns livros também e foi um desbravador do direito internacional no Brasil. Se tornou um grande internacionalista também. Bem, a obra mais importante do Clovis, sem dúvida nenhuma, foi ele ter sido o mentor do nosso Código Civil, né? Do primeiro Código Civil, Código de 1916, código esse que vigorou por quase 90 anos. Mas o Clovis travou uma batalha para que esse código fosse promulgado, principalmente com o Rui Barbosa, né? Há fofocas históricas de que o Rui Barbosa tinha inveja do Clovis, há fofocas históricas de que o Rui Barbosa era um homem muito vaidoso e que não suportava a ideia de um outro intelectual ter sido o mentor do código, sendo que ele se achava com capacidade intelectual maior para construir o código. Então, o Clovis, ele não se deixou abater. Foram 16 anos para que o código entrasse em vigor. Nesses 16 anos, o Clovis ele criou vários textos, né? Ele teve uma enorme contribuição para o direito civil, mas ele teve uma grande contribuição, inclusive, na defesa do Código Civil. Ele escreveu 1973 artigos em 8 meses. E o Rui Barbosa escreveu 1973 emendas, todas de cunho vernacular, todas de cunho linguístico. Inclusive o Clovis, que era um homem conhecido pelo seu semblante sempre sereno, um homem sempre muito calmo, muito tranquilo, perdeu a paciência. Nesse período, ele criou uma coletânea que ele chamou de Projeto em Defesa do Código Civil Brasileiro. Então, ele, no dia da sua defesa, estava no seu entorno 20 homens dos mais gabaritados, 20 homens, grandes nomes, grandes intelectuais.
mas o Clovis se manteve ali firme e fez a defesa do seu código artigo por artigo. Ele escreveu em um dos seus textos que ele juntou nessa coletânea que queriam reduzir queriam talhar o código a uma língua que não era a língua falada pelos brasileiros, né? Que não era a língua entendida pelo povo. Mas o Rui Barbosa, junto com os outros, diziam que, na verdade, eles queriam mudar a estrutura vernacular do código para que houvesse mais clareza, para que não ficassem lacunas na letra da lei que abrisse precedente para más interpretações, né? Mas o Clovis não estava de acordo. O Clovis ele foi convidado para fazer esse código por conta de um livro que ele escreveu, né? O Código do Clovis ele é uma obra atemporal. É tanto que em 2002 houve a atualização, né? Foi editado um novo código pelo professor Miguel Reale, e o próprio professor Miguel Reale disse que a essência do novo código, novo porque é assim que ele é chamado, continuava sendo Clovis Bevilacqua. Precisava de uma atualização porque o direito, minha gente, o direito ele precisa acompanhar as atualizações da sociedade, ele precisa acompanhar a evolução, né? Imaginem só, na época do Código do Clovis, o código ele tinha uma proteção com a mulher que hoje nós chamaríamos de machismo, mas que na época isso não se discute, história não se discute, a gente só tem que aceitar. A gente não pode comparar a 1900 com 2020, né? Então hoje nós chamaríamos de machismo, mas na época era visto como uma proteção para a mulher. Então hoje nós temos também crimes que eles não imaginavam que seriam possíveis na época. Imagina só, se o Clovis ou qualquer um outro jurista da época imaginaria que um dia nós teríamos crimes virtuais, que nós teríamos crimes sexuais praticados na internet, que nós teríamos as famosas fake news na internet. Então, assim, o direito ele precisa dessa atualização, por isso que foi editado um novo código, mas a essência continua sendo Clovis Bevilacqua. Isso me impressiona também por como que ele conseguia ser tão atual. Como que ele consegue, até hoje, ser tão atual? O código do Clovis, ele foi chamado de código do cidadão, da cidadania, defendia a cidadania. Então, assim, o professor Miguel Reale fez essa atualização, mas a essência continua sendo do Clovis Bevilacqua. O próprio professor Miguel Reale disse isso. Bem, o Clovis recebeu o convite do Barão de Rio Branco para ser do Epitácio Pessoa, na verdade, que foi nomeado, né, como ministro da Justiça. Então ele convidou o Clovis por conta de uma obra que o Clovis escreveu. Eu vou lembrar daqui para o finalzinho e vou dizer para vocês o nome dessa obra, que foi a obra que deu a ele a oportunidade de ser convidado para escrever o código. Eu vou ler para vocês o convite, né? Um trechinho do convite do Epitácio Pessoa, em 1899. Nessa época, ele dirigiu-se a Clovis nos seguintes termos: meu ilustre colega, doutor Clovis Bevilacqua,
Todos estão de acordo em lamentar que o Brasil não tenha o seu Código Civil e esteja ainda regendo-se pelas ordenações do reino e por um número infinito de atos esparsos, emaranhados, incongruentes e contraditórios. Apesar, porém, de ser esta a opinião de todos, governo e particulares, o que é certo é que as tentativas feitas até aqui no intuito de codificar nossa legislação têm abortado. Entretanto, já possuímos elementos bem valiosos e não nos faltam competentes que se incumbam da tarefa, de sorte que um pouco de decisão e boa vontade da parte do governo talvez fosse hoje bastante para levar a cabo a grandiosa tarefa. Por mais de um motivo, lembrei-me do meu distinto colega, que por a sua competência e patriotismo ao serviço dessa nobre causa, quer ligar o seu nome a essa obra gloriosa? Então Clovis respondeu, muito sensibilizado, né? Porque era uma demonstração de confiança, né? E então ele escreveu agradecendo ao Epitácio Pessoa. Só um trechinho. Sei que a gravidade da incumbência é para assoberbar competências mais sólidas do que a minha, porém esforçar-me-ei por corresponder à confiança que em mim teve e procurarei encontrar, no amor que temos à nossa pátria e à ciência do direito, elementos com que substituir as forças reais que me falecem. Então, Clovis aceitou fazer parte desse projeto, que ele concluiu em impressionantes 8 meses. O que não faz uma pessoa quando ela está decidida, né? E quando ela tem capacidade para isso, porque infelizmente não é uma tarefa tão fácil criar um novo código. Bem, deixa eu ver aqui como é que tá meu tempo. Vou dar um pouquinho de água aqui, só um minuto. Eu estudei muito sobre a história do Clovis. Quando eu iniciei o curso, para quem não sabe, eu iniciei em Fortaleza, na FIC, né, na Estácio. E lá nós tínhamos uma disciplina de História do Direito. O Clovis era famosíssimo nessa disciplina, muito querido. Já na faculdade em que eu estudo, no momento, nós não temos essa disciplina. Eu acho uma disciplina super importante. Bem, o Clovis estava aí como mentor do código, como eu já disse para vocês. Ele também teve uma passagem super importante pela Academia Brasileira de Letras. Isso aconteceu já na última década do século XIX, né? Quando ele ainda estava no Recife, na verdade. Ele foi indicado para ser um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras. Então ele fez traduções importantes, internacionais, escreveu artigos, escreveu livros. O livro que ele escolheu, que proporcionou a ele o convite para escrever o Código Civil, foi O Problema da Codificação do Direito Civil Brasileiro. Brasileiro ainda escrito com Z. Na época, a escrita era um pouquinho diferente da nossa hoje, né? O Código do Clovis, só para concluir aqui, ele, inclusive nessa época da conclusão do Código, morria em Viçosa o padre. A mãe já havia falecido, né? Eu não vou confirmar com certeza, mas se eu não me engano, a mãe do Clovis morreu, ele não tinha nem entrado na faculdade ainda.
O padre morreu um tempo depois. O padre, quando morreu, ele assumiu os filhos no seu leito de morte, né? Por uma questão patrimonial, né? Acredito. Mas nessa época do código, o velho José Bevilacqua falecia. Ele é enterrado em Viçosa, na Igreja da Matriz, ainda herança dos jesuítas. Ai, ai. Vamos partir para o próximo ponto. O rompimento do Clóvis com a Academia Brasileira de Letras. Uma parte importante da história dele. Ele rompeu por amor à sua esposa. De todas as histórias que eu já vi na minha vida, histórias de amor, né? Que eu já li nos livros, Clóvis Bevilacqua e Amélia de Freitas são as minhas referências para o amor, sem dúvida. O Clóvis, ele era devoto da sua esposa, apaixonado por ela. E ele saiu da Academia Brasileira de Letras por amor a Amélia. Havia morrido um dos membros ocupantes de uma das cadeiras e Amélia, que já era comprovadamente uma escritora, uma grande escritora, ela contribuiu com os escritos do marido, mas ela construiu também o seu próprio império literário. Amélia escreveu vários livros, artigos, textos, teve várias publicações, pioneira na luta pelo direito das mulheres, e não foi aceita. Foi a primeira mulher a se candidatar a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, mas infelizmente não foi aceita por ser mulher. Os outros membros fizeram um discurso, né, de que a Amélia não podia participar porque a academia só aceitava escritores homens. Clóvis, devoto de sua esposa, apaixonado como ninguém, se sentiu extremamente ofendido e, catou o pé. Largou, meu filho, não respeitou minha mulher, não me merece, foi embora, abandonou. Ele saiu, esse rompimento foi em 1930. Bem, a Amélia, como eu já disse para vocês, ela participou de obras do marido, inclusive, fez parte dos movimentos em prol dos direitos das mulheres, e um desses movimentos, os movimentos literários, né, era uma mulher realmente admirável. Amélia, junto com seus colegas, foi fundadora, criou uma revista chamada Lírio. Lírio com Y. Não sei o motivo do Y, mas era Lírio. E lá ela escreveu vários artigos, né? Eu até tinha separado um trechinho em que ela escrevia para o governo, falando sobre o estigma de ser mulher, a herança de ser mulher, coisa bem. Eu li e realmente escrevia muito bem, mas é um pouco triste a gente, que é mulher, ler e ver como as mulheres sofriam antigamente, né? Mas é isso, estamos evoluindo, graças a Deus. Então, em 1934, ele se aposentou do Ministério das Relações Exteriores. Nessa época, ele se aposentou com um salário assim que não condizia com a sua capacidade e com a sua movimentação intelectual por toda a sua vida. Então ele passou a fazer vários pareceres para poder se sustentar, né? O Clóvis, ele não foi um homem de posses. A riqueza dele era intelectual. Não morreu rico, ele morreu pobre.
Clóvis morreu como viveu, trabalhando. Daqui a pouco, quando eu for falar da morte dele, vocês vão entender o porquê da frase. Morreu como viveu, trabalhando. Bem, o Clóvis, ele foi convidado em 1920 para ir morar em Londres, super chique, super fino, mas ele recusou. Ele foi convidado para participar do Comitê de Juristas da Sociedade das Nações, mas ele recusou o posto, recusou toda essa chiqueza, porque ele amava a vida que ele tinha no Brasil, amava a simplicidade da sua vida, mas o fato de não ter aceito não fez com que ele ficasse quieto, não. Ele contribuiu. Ele enviou para Londres um projeto de constituição. Ele escreveu em casa e mandou. Em 1927, ele foi escolhido para escrever a história da Faculdade de Direito do Recife. A primeira, aquela lá onde ele estudou, onde ele se apaixonou pelo direito. Em 1928, ele venceu um concurso aberto promovido pelo jornal O Povo, que era o maior dos viçosenses vivos. Quando o Clóvis nasceu, ele nasceu ainda na pacata, na bucólica Vila Viçosa Real. Eu não vou afirmar com certeza, mas eu li sobre isso, eu posso dizer que a informação é verídica, mas como eu não lembro exatamente das informações, que faz muito tempo que eu li isso, eu não vou afirmar com todas as certezas, mas que a história é verídica. Quiseram colocar o nome de Viçosa de Clóvis Bevilacqua. Ele não quis, primeiro porque estava vivo, e foi ele que deu a ideia de colocar Viçosa do Ceará. Mas imaginem só, nós viçosenses, Clóvis Bevilacquenses, seria bem diferente. Em 1930, que foi o ano da Revolução, um pouquinho antes, na verdade uns bem antes, eu esqueci de falar isso, e era uma coisa importante. Ele escreveu o projeto na época no final da Revolução da Chibata, né? Já depois da Revolução da Chibata, ele foi incumbido de escrever um projeto de código disciplinar para a corporação da Marinha, porque os marinheiros eles eram tratados assim como bichos, né? E o projeto do Clóvis tinha a intenção de melhorar o tratamento que era dado aos humildes marinheiros, mantendo a disciplina e a hierarquia, né? Era um projeto penal, era um código penal disciplinar. Bem, em 1930, já no ano da Revolução, Clóvis lançou 4 livros. Qualquer oportunidade de lançar livro, ele lançava. Entre eles, literatura e direito. Lá atrás eu falei para vocês que a Amélia, ela contribuiu muito com a obra do Clóvis. Ela participou dessa obra, né? A literatura e direito. Foi nesse período também que o Clóvis escreveu o seu famoso credo. Eu vou ler o credo para vocês porque eu acho importante. O credo, ele resume exatamente o pensamento do Clóvis em todas as suas áreas. Eu escrevi aqui a punho mesmo, é bem grande, mas eu vou ler. Vamos encerrar o nosso momento com o credo do Clóvis Bevilacqua, que ele chamou de Meu Credo Jurídico Político, escrito em 1932. Se eu errar alguma entonação, eu peço perdão. Na época a escrita era um pouco diferente da que nós usamos hoje. Mas a gente tem que respeitar isso, né? Bom, creio no direito, porque é a organização da vida social, a garantia das atividades individuais, necessidades da coexistência, fora das suas normas, não se compreende a vida em sociedade. In iu vivimus et sumus.
não sou boa no latim, não tem mais a disciplina de latim na faculdade de Direito, mas eu espero que tenha sido compreendida. Creio na liberdade, porque é a marcha da civilização. Do ponto de vista jurídico-político, se exprime por sucessivas emancipações dos indivíduos, das classes, dos povos, da inteligência, o que demonstra ser ela altíssimo ideal a que somos impelidos por uma força imanente nos agrupamentos humanos, a aspiração do melhor que a coletividade obtém, estimulando as energias psíquicas do indivíduo. Mas a liberdade há de ser disciplinada pelo direito para não perturbar a paz social, que por sua vez assegura a expansão da liberdade. Olha que atual isso. Em 1932, Clóvis escrevia isso e é atual. Ele continua sendo atual até os dias de hoje, 2021. Creio na moral, porque é a utilidade de cada um e de todos transformar em justiça e caridade, expunge a alma das inclinações inferiores, promove a perfeição dos espíritos, a resistência do caráter e a bondade dos corações. Creio na justiça, porque é o direito iluminado pela moral, protegendo os bons e úteis contra os maus e nocivos, para facilitar o multifário desenvolvimento da vida social. Creio na democracia, porque é a criação mais perfeita do direito político, isso é verdade, em matéria de forma de governo. Permite a liberdade a dilatação máxima dentro do justo e honesto e corresponde ao ideal da sociedade politicamente organizada, com o extrair das aspirações mais generalizadas de um povo determinado o sistema de normas que o dirija. Creio mais nos milagres do patriotismo, porque o patriotismo é forma social do amor e, como tal, é força irresistível e incomensurável aos fracos dá alento, aos dúbios decisão, aos descrentes fé, aos fortes ilumina, a todos une num feixe indestrutível, quando é preciso agir ou resistir. Não pede inspiração do ódio e não mede sacrifício para alcançar o bem comum. Esse era o pensamento do Clóvis. Para quem não sabe o que é o credo, é como se fosse uma oração. Inclusive, eu acho que ele aprendeu nas missas, que ele acompanhava o pai. Gente, o Clóvis teve essa vida agitada intelectualmente, foi um abolicionista, né, republicano, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Acho que todas as informações que eu tinha colocado, pontuado, para eu não esquecer de falar, eu falei. Eu gosto muito da história do Clóvis, admiro muito. Acho uma história muito importante para quem se devota ao direito, né? Me identifico, claro que eu não me comparo, né? Óbvio, coitada. Mas me identifico com o fato de ele encontrar sua paixão já no processo de formação, né? Sua paixão pelo direito. Eu gostava de direito, mas eu acho que eu gostava mais da ideia de fazer direito do que do próprio direito. Foi durante a faculdade mesmo, já no percurso, que eu descobri que eu gostava, sim. Que eu podia transformar isso, além de trabalho, numa paixão e eu consegui fazer isso. Eu descobri que gostava do direito na disciplina de direito civil. Gosto muito de direito de família. Nesse quesito eu me identifico com o Clóvis. Inclusive ele escreveu um livro, Direito de Família. Clóvis faleceu
foi às 6 da manhã, foi encontrado, né, às 6 da manhã pela sua filha, a Florisa, o nome dela, e ele foi encontrado caído perto da sua mesa de trabalho. Por isso a frase, morreu como viveu, trabalhando. A esposa dele, na última vinda deles ao Ceará, em que eles visitaram o Teatro José de Alencar, ela começou a sofrer com uma doença que hoje para nós é bem conhecida, mas que na época eles não tinham tanto conhecimento sobre, que era o mal de Alzheimer. Já o Clovis, ele faleceu eu acredito que durante a noite, a filha encontrou ele muito cedo caído perto na mesa de trabalho. Naquela mesma manhã, as rádios de todo o país comunicaram aos brasileiros o falecimento do Clovis Bevilacqua. Todos os brasileiros ficaram sabendo que o Clovis havia deixado essa vida, tinha deixado o nosso plano para entrar na história. E entrou. Com toda a sua extraordinária cultura e a atualidade de sua obra, Clovis Bevilacqua vive em memória até hoje, né? A sua memória estará sempre presente para todos nós que escolhemos a devoção pelo direito, né? Ele foi considerado, inclusive, santo. Fala só uma curiosidade aqui, fofoca histórica. O Clovis era muito apaixonado pela Amélia. E ela era uma grande intelectual, mas não era vista aliás, ela era vista como intelectual, mas ela não era muito bem vista aos olhos das outras mulheres, porque ela era mulher bem casada, mas esteticamente não encaixava. Eu discordo, né? Mas os livros dizem que a Amélia não era uma mulher de estética tão agradável, né? Que ela era uma mulher de qualidade estética duvidosa. Eu discordo. Pelas fotos eu vejo uma mulher muito bonita, mas ela sofria com esse bullying, principalmente pelo seu estilo de vida. Na casa dela, era uma casa bem simples, né? A casa onde ela vivia com o Clovis, eles tinham um jardim, mas era uma casa bem simples. E tinham animais. A casa da Amélia era uma casa cheia de bichos. Galinha nas banheiras, né? A banheira de banho servia de ninho para a galinha botar ovo. E os gatos e cães compartilhavam as poltronas, as camas com os outros moradores da casa. Isso não era muito bem visto. Mas o Clovis, ele era apaixonado pelos animais. Inclusive, já nessa última fase da vida dele, há um relato de que um cliente, ele fez um parecer e o homem foi buscar, mas o gato estava dormindo em cima do parecer. E ele disse pro cara, não, agora você não vai poder levar. Ele está dormindo. Quando ele acordar, eu tiro e lhe entrego. Então, o Clovis, por isso ele foi chamado de santo depois, pela sua humanidade, né? Pela sua devoção pelos animais. Então, meus amigos, obrigada por assistirem. Eu estou muito feliz de concluir essa história. Depois a gente pode trabalhar uma obra específica do Clovis, né? O canal ele vai continuar sendo alimentado, mas não só por histórias do Clovis, né? A gente tem outros filhos ilustres que merecem atenção também, não só de Viçosa, né? Mas do Ceará. Muitíssimo obrigado, tenham todos um ótimo momento pós-live e
Até em breve, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.